Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. É muito bom quando todos estão bem, não é verdade? Claro que sabemos que os dias, como diz a Bíblia, cada dia traz o seu mal, né? Os dias às vezes não são fáceis, né? Mas se tivermos saúde, temos forças para continuar, não é verdade? E hoje eu vim aqui para conversar outro tema com vocês. Vocês vivem por vista ou por visão? Eu acho esse um tema bastante interessante, que nós devemos pensar muito nele. Porque hoje nós vivemos num tempo de muita influência, não é verdade? Principalmente porque todos nós estamos envolvidos com a tecnologia. E a tecnologia nos traz muitas coisas positivas, mas também traz muitas coisas negativas, não é mesmo? E eu acredito que assim como a internet, ela agrega valor, ela também faz muitas vezes com que nós nos sintamos aquém de alguma coisa, ou de alguma situação, ou de algum desejo, porque nós vemos refletido na internet uma porção de coisas boas, como se as coisas ruins, ou as lutas, ou a sua perseverança na dedicação para alcançar alguma coisa não fosse necessário, não é mesmo? Quando nós vemos publicações de outras pessoas, dá a sensação de que aquilo é tão fácil, né? De que é tão simples. Por quê que é tão simples para alguém e de repente para nós não é tão simples assim? Não é mesmo? E é isso que nós precisamos tomar cuidado, porque a influência pode fazer com que nós minemos o nosso espírito e a nossa alma, de maneira onde a gente fica achando que na nossa vida não acontece nada, não é verdade? E não é assim. Tudo nessa vida requer esforço, requer dedicação, além do que, muito provavelmente, pelo menos no meu caso, que eu acredito nos preceitos bíblicos, Deus tem um propósito para cada vida. Então, ninguém vai fazer tudo exatamente como o outro faz, porque Deus sabe o porquê de todas as coisas. Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Às vezes nós desejamos alguma coisa e nós não conseguimos essa coisa. E quantas vezes eu acredito que vocês, assim como eu, ficamos chateados porque não conseguimos, né? Porque pedimos para Deus, porque nos esforçamos e aquela coisa não aconteceu. É porque Deus vê lá na frente, né? O que isso é de benéfico ou não para nós. Mas o tema, se você vive de vistas ou se você vive de visão, ele quer dizer o seguinte: quem tem fé vive por visão. Porque o que seria viver por vistas? Por vistas é aquilo que você vê. Como eu acabei de citar, nós vemos tantas coisas na internet que a gente acaba achando que só tem coisa boa, que só acontece coisa boa na vida das pessoas, que elas só vencem, né? Como se não houvesse os obstáculos, as barreiras, como se elas não tivessem que se esforçar. E por que eu tô falando dessa forma? Porque quando nós temos também o momento inverso a esse que a internet nos mostra, às vezes você tem um sonho, às vezes você tem um objetivo e pelas suas vistas, digamos assim, humanamente falando, parece muito distante, não é? E quando isso acontece, normalmente a primeira reação do ser humano é desistir, porque ele está vivendo por vistas.
E de acordo com a vista dele, aquilo é alguma coisa muito distante, aquilo é uma coisa muito difícil, aquilo pode até se dizer impossível. Mas quando nós vivemos por visão, a visão ela envolve fé, a visão ela envolve entrega, confiança. A visão ela envolve Deus. Porque nós podemos fazer o que é possível, não é mesmo? Embora existam aqueles que não façam nem o que é possível e depois reclamam. Mas vamos falar daqueles que fazem, né? Então nós fazemos o que é possível. Aí quando já envolve o que é impossível, aí já é a esfera de Deus. Porque de acordo com a Bíblia, Deus ele é especialista nas coisas impossíveis. E quem vive de visão é uma pessoa que deposita toda a sua confiança e toda a sua fé em Cristo Jesus. Não se esquecendo daquilo que eu falei no início. Às vezes, aquilo que nós queremos muito, às vezes nós não ganhamos. Nós não somos respondidos de maneira positiva. Mas não é porque Deus não gosta de nós, não é porque Ele não liga para nós, não. É porque Ele sabe o que é melhor para nós. Existem coisas que podem fazer com que nós avancemos, mas existem coisas que não, que podem nos levar para o buraco. Então Deus sabe isso. Então quando nós sonhamos, nós colocamos os nossos sonhos nas mãos de Deus, mas sempre pedindo para Ele que seja feita a vontade dEle, que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então, viver de visão é você acreditar naquilo que você não vê, naquilo que as probabilidades não indicam que tal coisa possa acontecer ou que você possa ter aquilo que você quer. Enfim, viver por visão é você acreditar que é possível, mesmo que todas as circunstâncias digam que não. E para mostrar, trazer um exemplo disso que eu estou falando para vocês, eu trouxe aqui uma passagem do livro de Crônicas, 1 Crônicas 4:9. Esse livro, essa passagem em específico, vai falar de um jovem que ele era dentre vários irmãos. E quando ele nasceu, a mãe dele colocou um nome nele, que aquele nome já significa um nome de sofrimento. E como se ela tivesse amaldiçoado, digamos assim, né? Não se fala que uma mãe amaldiçoou o filho, não sei, mas enfim, o nome, as circunstâncias como ele nasceu, tudo indicava que ele não tinha nada para vencer, que ele não tinha nada para ter alguma história de futuro, né? Porque se a própria mãe, né, já deu um nome para ele de dor, de sofrimento, o que se esperar que outras pessoas pudessem pensar ou contribuir com essa pessoa. E aí quando Jabes, o nome dele é Jabes, quando Jabes se deu por mocinho, né, assim, entendido das circunstâncias, ele fez uma oração a Deus. É uma oração tão pequena, curta, mas que com certeza tocou o coração de Deus, porque Deus o escutou. E a oração que Jabes fez foi a seguinte: ó Senhor, que me abençoes, que alargues os meus termos significa fronteiras, que alargues as minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre comigo, me livra do mal, me livra de toda aflição, me livra do mal de maneira que não me sobrevenha aflição. Então, a oração dele tem quatro itens. Senhor,
que me abençoes. Segundo item, alargues os meus termos, as minhas fronteiras. Terceiro, que sua mão, imagina, a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, esteja sempre comigo. E me livra do mal, de maneira que não me sobrevenha aflição. E essa foi a oração que Jabes fez. E sabe qual foi o resultado? Porque ele, dentre todos os irmãos, era o único que às vistas diziam que não ia ser nada, até por causa da forma como a sua própria mãe conduziu o seu nascimento. E diz a Bíblia, no livro de Crônicas, primeiro Crônicas, porque tem o livro de primeiro e segundo Crônicas, que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Então, essa é uma passagem muito importante para nós como seres humanos, porque, querendo ou não, concordando ou não, o ser humano ele tem uma tendência em se comparar, não é verdade? Então você imagina um jovem no meio dos seus irmãos, todos muito bem sucedidos, abençoados, e ele, além de ter nascido de um jeito diferente, esquisito, né, que a mãe dele relata que, né, nasceu de muitas dores e por isso ela colocou o nome nele de sofrimento. O significado deles de Jabes ou Jabes é sofrimento. Imagina como esse menino se sentia. Só que ele não se ateve a isso. Ele lembrou que existia um grande e poderoso Deus. Então, ele foi no dono da fonte. Por quê? Porque ele era mais esperto ou mais inteligente? Não, porque ele vivia por visão. Então, é muito importante nós não vivermos por vistas. Sabe por quê? Porque o futuro nós não conhecemos. Não existe sequer um ser na face dessa terra que conheça o futuro. Se alguma pessoa algum dia te der alguma previsão de futuro, saiba que essa pessoa está mentindo e ela está sendo usada por Satanás. Porque a Bíblia diz que o futuro só pertence ao Senhor Deus. Então, não tem como nós depositarmos a nossa confiança em vistas. Porque as vistas elas são agora, hoje. Hoje eu tenho essa realidade. Mas e amanhã? Amanhã nós não sabemos, porque o amanhã pertence a Deus. Então, pessoal, é essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje para vocês. Não vamos viver por vistas, vamos viver por visão. É fácil? Não é fácil, porque nós vivemos num mundo de muita influência e por si só o ser humano tem a tendência de viver por vistas, não é mesmo? Nós temos um problema, ao invés de nós buscarmos a solução, ao invés de nós pedirmos para que Deus nos ajude a encontrar a solução, a gente já se coloca na situação de total perdedor, não é assim? E nós precisamos entender que a trajetória de cada um é a trajetória de cada um, porque Deus tem um plano para cada um. Deus tem ensinamentos particulares. Nós não somos um bando de robôs onde para todo mundo vai acontecer tudo do mesmo jeito. Se alguém te ensina isso, está errado. Nem o nosso DNA é igual, nem o DNA de gêmeos univitelinos. Sabe o que é gêmeos univitelinos? Gêmeos que são gerados na mesma placenta. Nem esses gêmeos têm o mesmo DNA, porque Deus tem um plano para cada um. Eu sei que às vezes, diante de muitas situações, né, nós nos pegamos desanimados, tristes, com vontade de desistir, não é mesmo? É mesmo, né? Se alguém disser que não é mesmo, essa pessoa também está mentindo, porque nós somos seres humanos. Há dias que nós estamos eufóricos, felizes, por uma coisa simples. Há outro dia que a gente ganha, tem dias espetaculares e não estamos tão bem assim. Isso é do ser humano. Mas mesmo assim,
mesmo quando tudo não estiver do jeito que nós sonhamos. Vamos viver por visão. Até porque, agora eu falo para aqueles que são cristãos, né? A nossa morada eterna é junto com Deus, né? Então, a gente acredita que existe um céu. Então, o nosso objetivo é lá. E a gente não sabe como é lá. Nós sabemos porque a Bíblia nos relata. Porque João, ele foi arrebatado. Ele esteve lá perto. Então, por isso que ele pôde escrever para nós muitas coisas. E outros profetas também a respeito de como seria todo o tempo aqui. E principalmente esse tempo agora, com o tempo do fim, que isso fica para um outro vídeo. Então, gente, vamos viver por visão. Não é fácil, mas vamos criar o hábito de viver por visão. Estou falando isso para mim também, porque às vezes a gente esmorece no primeiro obstáculo que a gente encontra. A gente precisa entender que o hoje é o que eu tenho por vista. O que eu tenho por visão é de amanhã. E o de amanhã está completamente nas mãos de Deus. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Do mesmo jeito que pode estar tudo mal, no outro dia as coisas podem mudarem. E vice-versa, né? Porque a nossa vida ela é feita de muitas fases e momentos, não é mesmo? Há momentos que tudo vai muito bem, há outros momentos que não vai tão bem assim. E é assim. E isso serve para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. E para nós entendermos que a nossa vida, ela precisa ser pautada na visão. Tá bom? Espero ter contribuído com vocês. Acho incrível essa passagem. Como eu disse, está no primeiro a Crônicas 4:9, para quem quiser depois se certificar dessa oração. Tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!